Olá, eu sou Adriana Sabino. Bem-vindos à nossa live de hoje, CCBU Live. Sou a presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1997 por voluntários em Miami, com a missão de divulgar cultura brasileira no sul da Flórida. Vocês podem conhecer mais sobre o Centro Cultural, o CCBU, no nosso site www.centroculturalbrasilusa.org. Em dezembro, nossa live de hoje é sobre uma pessoa, um escritor muito querido brasileiro. Em dezembro de 1920, há 100 anos, o escritor taubatiano Monteiro Lobato publicava um grande sucesso da literatura infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado. A obra foi lançada em período natalino, como estamos agora, como uma forma de chamar ainda mais a atenção das crianças, e foi um sucesso. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 e foi um dos mais importantes escritores brasileiros, autor de ficção, foi crítico de arte, tradutor. Aproximadamente metade da sua obra foi de livros para adultos. Monteiro Lobato foi também fundador de uma das primeiras casas editoras do Brasil, a Companhia Editora Nacional, e era um apoiador do nacionalismo. A Menina do Narizinho Arrebitado, que eu mencionei, que faz 100 anos agora, em dezembro, iniciou uma série de livros infantis que fizeram parte fundamental da infância de tantos brasileiros, inclusive eu. Eu vou contar para vocês que um dos meus 10 livros favoritos é Reinações de Narizinho. Seus livros foram base também de filmes e séries de televisão. A sua obra de literatura infantil passava-se na maior parte no sítio do Pica-Pau Amarelo, onde os personagens eram a proprietária do sítio, Dona Benta, e seus 2 netos, a menina Lúcia, que todos chamavam pelo seu apelido de Narizinho, por ter o nariz arrebitado, Pedrinho e a cozinheira tia Anastácia. Esses personagens reais eram complementados por entidades criadas ou animadas pela imaginação das crianças. A irreverente e rebelde boneca de pano Emília, o sabugo de milho aristocrático, o Visconde Sabugosa, a vaca Moca, o jumento conselheiro, o porco Marquês de Rabicó, o rinoceronte Quindim, e personagens do folclore brasileiro, o Saci Pererê e a Cuca. As histórias eram contadas por Dona Benta, usando uma linguagem acessível e popular. E os mundos de fantasia criados pelas crianças e as histórias de Dona Benta e os acontecimentos do sítio se encontravam nos livros de Monteiro Lobato. Muitos dos livros infantis de Monteiro Lobato são educacionais, ensinando através de histórias de Dona Benta matérias como gramática, história do mundo, geografia, astronomia, mitologia grega e muito mais. Nesta terça-feira, 8 de dezembro, eu vou conversar sobre Monteiro Lobato com a escritora premiada, pedagoga e editora Nereide Santa Rosa e a historiadora e bisneta de Monteiro Lobato, Cléo Monteiro Lobato. Nereide Santa Rosa é escritora, educadora e pedagoga, nasceu em São Paulo e vive nos Estados Unidos desde 2017. Tem formação em arte, música, matemática e pedagogia. Desde 1990, quando publicou seu primeiro livro pela editora Ática, desenvolveu uma carreira de escritora de sucesso, atingindo a cifra de mais de 500 mil de livros vendidos, publicados em várias editoras brasileiras. Até 2020, publicou cerca de 85 livros e vários de seus títulos receberam prêmios. Em 2004, recebeu o Prêmio Jabuti. Atualmente, continua escrevendo e publicando no Brasil e no exterior. É colunista do jornal BB na Flórida e CEO da editora norte-americana Underline Publishing e coordenadora do Focus Brasil em Nova York. Cléo Monteiro Lobato é historiadora e é bisneta de Monteiro Lobato. E ela é a repositária de todas essas histórias de família e ela acompanha e promove atualmente a obra de Monteiro Lobato. Cléo também acaba de publicar um livro pela Underline Publishing
sobre Narizinho, a menina do nariz arrebitado. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais, relembrando a figura do Monteiro Lobato, esse grande escritor brasileiro, e também descobrindo sobre essas nossas duas convidadas tão especiais, Nereide e Cléo. Bem-vindas, Nereide e Cléo. Tudo bom? Tudo bom, Adriana? Nereide está em Orlando, na Flórida, e Cléo está numa estação de esqui na Califórnia. Nada como essa possibilidade de juntar todo mundo numa live. Eu gostaria de começar perguntando... deixa eu só falar uma coisinha. Nós vamos fazer perguntas e vocês que estão acompanhando pelo Facebook, no final, nós vamos reservar umas 15 minutos para as perguntas de vocês. Então, vocês podem escrever aqui nos comentários do Facebook e nós estamos acompanhando as perguntas de vocês. Eu gostaria de perguntar primeiro para a Nereide. Nereide, você me conta um pouquinho sobre essa sua mudança do Brasil para os Estados Unidos e como você fundou a Underline Publishing, que tem publicado escritores brasileiros. Qual é o seu trabalho? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, por estarmos aqui. Super feliz de estar com você, Adriana, muito obrigada. Parabéns pela sua obra, parabéns pela Feira de Literatura em Miami, que você fez recentemente. Fantástico. Enfim, eu, como escritora no Brasil, eu já tinha conquistado muito sucesso, muitos prêmios, muitos desafios. E eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, eu me apliquei e fui reconhecida pelo meu prêmio e consegui ter o Green Card e ter a possibilidade de vir para cá. E me instalei aqui em Orlando, que eu sempre viajava para cá, para mim era algo muito próximo da minha vida já, eu já tinha filhas aqui, estudando. Então, para mim, foi uma mudança de vida e um novo desafio. Claro que eu sempre escrevi muito, sempre valorizei muito a literatura e não consegui me desligar disso e encontrei um novo desafio, que foi abrir a nossa Underline Publishing, que é a minha queridinha dos olhos. Eu acho que é assim uma conquista, né, de um sonho, porque eu, como escritora de 30 anos de carreira, tanta dificuldade eu encontrei para publicar no exterior, para publicar em editoras. Então, eu consegui, apesar disso, eu publiquei 85 livros, ok? Ganhei prêmios, ok? Mas eu sei como é difícil para o escritor conquistar seus espaços, conquistar editoras, as dificuldades que as editoras têm no Brasil também. Então, eu senti que eu tinha que fazer algo mais. Então, justamente eu estava trabalhando com o Focus, Brasil, New York, quando nós montamos o Encontro Brasileiro de Literatura Brasileira, né? Encontro Mundial de Literatura Brasileira, do Focus Brasil, e aí eu falei, não, eu quero publicar escritores brasileiros, dar oportunidade aos brasileiros no exterior. Então, basicamente, a nossa editora é voltada para a literatura brasileira, mas publicando em qualquer língua, e pode ser espanhol, português, inglês, e a demanda foi muito grande. Houve assim um retorno, as pessoas começaram a me mandar manuscritos, e a gente foi crescendo. Este ano nós já publicamos mais de 20 livros, nesse período da pandemia, e vamos em frente. Eu estou com vários projetos para o ano que vem, já com o cronograma fechado, já estou pensando em 2022, eu acho que a gente tendo um trabalho de qualidade, um editorial gráfico muito prestimoso, e a gente abrindo espaços nos Estados Unidos e no mundo também, porque a gente acaba hoje fazendo contato com o mundo inteiro, nós estamos abrindo um caminho aos escritores.
Fantástico. Cléo, antes mesmo de você aprender a ler, você já conhecia a obra do seu bisavô, Monteiro Lobato, que sua mãe Joyce, neta dele, lia para você. Um dos seus personagens favoritos era a boneca Emília, a rebelde, a iconoclasta Emília. Houve influência da Emília na sua decisão de mudar para os Estados Unidos? Sabe, Adriana, é tão interessante, porque assim, a gente percebe depois, né? Pós-fato, a influência que a gente tem desde pequena, assim, que você não reconhece na hora, o fato de seus pais lerem para você, você absorve os valores, absorve os conceitos, daí as histórias que minha mãe sempre contou muita história que ela inventava, as histórias de Monteiro Lobato, e histórias da família, muita história. E eu era filha única, neta única, né? E estudava no colégio americano no Brasil, tinha pouquíssimos amigos, era colégio interno ainda por cima. Então, eu ia às 8 da manhã, chegava às 5 em casa, honestamente, a família, eu lia, e tinha muitos adultos da minha família. E à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que as características que eu absorvi, e uma delas era de assim, ver e falar muito parecido com a Emília, e dizer, mas por quê? E contestar repetidamente, assim, causando polêmica e me machucando, né? Porque nem sempre é bem-vindo alguém que diz toink e coloca o dedo na ferida. Mas foi o caso. E, assim, quando eu resolvi me divorciar e mudar para os Estados Unidos, porque eu tinha me apaixonado, foi mais um caso, porque na minha família ninguém tinha se divorciado. Nunca, de nenhum lado. E foi um drama. Então, me divorciei e vim embora para os Estados Unidos. Né? Estava apaixonada, casei, estou há 23 anos casada com o meu segundo marido. Né? E agora estou fazendo esse trabalho de promover o legado de Monteiro Lobato, continuando no estilo da Emília. Cléo, você está lançando uma adaptação de Narizinho Arrebitado em português e em inglês pela Underline Publishing, junto com a Nereide. Esse livro, explica um pouco, esse livro tem a ver o que com o livro Narizinho, A Menina do Narizinho Arrebitado, lançado em 1920. Explica um pouquinho o que é esse seu livro e como ele se relaciona com a obra que está fazendo 100 anos esse ano. Então, foi muito interessante, né, Nereide? Porque foi confluência de duas coisas que culminou no lançamento do livro, do nosso livro, Narizinho Arrebitado, livro 1, em inglês e em português, durante o evento, que foi agora, dia 4, 5, 6, um grande evento de celebração dos 100 anos do livro original, A Menina do Narizinho Arrebitado. Então, esse livro aqui, lançado em 1920, no dia de Natal, 25 de dezembro, por Monteiro Lobato, foi uma revolução na literatura infantil. É o primeiro livro infanto-juvenil escrito por um escritor brasileiro. Antes tinha livros, mas era Fábula de Esopo, Fábula de La Fontaine, Contos de Grimm, escritores europeus, ponto de vista de adulto. E Lobato escreve esse livro, escritor brasileiro, ponto de vista da criança, juntando fantasia e realidade, tá? Esse é o primeiro livro. Daí, no ano seguinte, ele começa a fazer uma segunda história, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Daí faz uma terceira história, que é o Marquês de Rabicó. E assim vai durante 11 anos, até chegar no Reinações de Narizinho, que são 11 histórias, em 1931. Então, aí tem todas as histórias. Esse livro está dentro do Reinações de Narizinho. Com algumas alterações, né? Com diversas alterações. A cada vez que ele lançava, publicava de novo, ele suprimia pedaços, modificava os personagens. Tipo, no primeiro, olha só, deixa eu mostrar para o pessoal. Olha só nossa Dona Benta. Ela nasceu... Meu Deus. Para mim, era uma velhinha assim, super ativa. Não era assim, não. Então, aqui, ela tinha uma triste velha de mais de 70 anos. Ah!
Que horror, né? No ano seguinte, ela já remoçou 10 anos. No ano seguinte, ela já tem 60. E olha a nossa já está bem melhor, né? Ela é fofa. Pois é, pois é. Então, quando eu encontrei com Nereide, foi assim, paralelo à organização do evento e a adaptação do livro, e a gente falando, me ajudou muito que Nereide era brasileira, sabia quem era Monteiro Lobato, já tinha escrito livro sobre Monteiro Lobato, aprovado pela minha família. Era escritora, era pedagoga, porque eu tinha muitas perguntas e muitas dúvidas, né, Nereide? Nossa, Sim. como eu tinha dúvida. Sim. Muitas. Muitas. Igual a Emília, só tem pergunta, mas a gente vai atrás, né? A gente só vai atrás. Então, eu fui vendo todas. Então, em 2018, para promover a memória do meu bisavô, eu montei um website. Tcharam, lindo, maravilhoso, recomendo para pesquisa, monteirolobato.com. Tem todas as aquarelas que Monteiro Lobato fez, estão lá, que a gente tinha na família, todas as fotos, porque ele era fotógrafo. Ele era um artista de alma, né? Toda a informação, linha do tempo, tem blog, é um recurso maravilhoso. Só que ninguém usa. Descobri em 2018, ninguém usa mais. É igual enciclopédia britânica na estante. Adianta nada. Eu falei, pô, preservar essa memória institucional, preciso fazer alguma coisa para o povo ir visitar o meu fantástico website. Então, comecei a fazer o trabalho do Instagram. E aí veio a ideia de trazer Monteiro Lobato para os Estados Unidos. Foi uma coisa atrás da outra. Qual é o Instagram? Qual é o Instagram? Cléo Monteiro Lobato. Cléo Monteiro Lobato. Tá. Cléo Monteiro Lobato, e também tem Lobato com VC. São os dois Instagrams que tem atualmente. Eu estou por trás promovendo a obra do meu bisavô. Daí começou gente a usar o bendito website, né? Daí eu fiz esse evento desse final de semana. E peraí que eu esqueci a sua pergunta. Como é que eu cheguei no livro? Como é que nós chegamos no livro? Aí foi. Como é que a gente vai fazer o livro, Nereide? E conversa vai, conversa vem. A gente usou a edição de 1947, Monteiro Lobato revisou a obra dele inteira pela última vez. E editou um negócio, um calhamaço de não sei quantos livros, chamado Obras Completas, tá? Pela Brasiliense. Nós pegamos exatamente essa versão, mas editada pela editora Globo, né? Porque daí tiveram umas revisões ortográficas, depois de 47. Fomos ler. E tinha uns pontos complicados, que lendo com cabeça de imigrante, morando nos Estados Unidos, não dava mais para a gente manter no livro. Daí foi toda uma discussão, porque na hora que você começa a tirar um negocinho, por que não tirar outro? Por que não tirar outro? Né? Então, foi muito interessante essa dicotomia, né? De manter o original, o espírito da obra, ou mudar tudo, ou não mudar tudo, o quanto mudar, por que mudar? Como mudar deixando o máximo possível, integral. Essa integridade da obra é muito importante, né? E eu acho que a gente conseguiu, né, Nereide? Eu fiquei muito satisfeita com o resultado e foi um trabalho longo, um trabalho bem intenso, né? Você pesquisando do seu lado, com várias... me mandando informações de acadêmicos e de pessoas que são lobatianos, né, estudiosos, e também outros. Eu pesquisando publicações que mudaram o texto, outras... Enfim, foi uma longa conversa para nós chegarmos a um denominador comum e que tivesse uma preocupação muito clara, né, para as famílias e os professores utilizarem o livro em sala de aula. Como isso, ou lendo para os seus filhos. Para esse público brasileiro, inicialmente nós nos preocupamos com a comunidade brasileira que trabalhava com português como língua de herança.
Então, esse público foi inicialmente o nosso foco. Depois, nós resolvemos fazer a versão em inglês, trazendo realmente a obra de Lobato para o público americano e o público em língua inglesa, né? Então, esse caminhar, essa construção do texto, nós, inclusive, nos preocupamos em fazer um prefácio onde a gente explica ao leitor o nosso objetivo, por que nós mantivemos o Lobato como a obra dele, como importância dele como na literatura brasileira, mas fizemos algumas pontuações que são esclarecidas através de notas, onde a gente pede que o pai ou o professor reflita sobre certos aspectos que não são condizentes com a sociedade contemporânea atual, assim como palavras difíceis, expressões difíceis desconhecidas que o Lobato usava. E que a gente achou interessante manter algumas palavras interessantes, mas que explicasse, por exemplo, o que é uma salva de prata. Muitas crianças não sabem o que é uma salva. Camela, salva de prata, ganjeira, nem eu sabia. A gente foi... o nosso foco realmente foi didático, né, pedagógico, para que os professores e os pais pudessem fazer uma reflexão sobre a obra do Lobato e trazer para o mundo atual. Então, Nereide, mas o que é legal é que, simultaneamente, no final, a gente acabou decidindo não usar nota de rodapé e botar atrás. Mas esclarecimentos. Prefácio, e daí a gente botou lá atrás, né? Porque dá para criança... da diagramação mesmo, né? Dá para criança com livro, né? É pequeno, é leve, tem ilustração grande. Dá para a criança, desde idade pré-escolar, viajar nas ilustrações do Rafael San, fantástico ilustrador de Recife, né? Dá para a criança... Acabou saindo um livro que é como eu queria ter como criança, que era o livro... Porque eu ficava fazendo isso na cama. Mamãe lia, e daí eu pegava o livro e ficava tentando achar desenho, né? Ilustração. Tinha muito pouco. Em geral, era só a capa. Mas olha que lindo, olha que lindo. Então, dá para a criança não só olhar as figurinhas e relembrar o que a mãe contou, né? O pai contou, ou dá para a criança depois ler sozinha, né? Quando começar a ler, assim, ler direto, sem ter que questionar nada, sem ter que engasgar com nada e sem ter que perguntar nada, entendeu? Daí, se o pai quiser fazer as discussões, faz. Se não quiser fazer, também não precisa fazer. Né? Nereide tocou num ponto que era uma das minhas perguntas, então eu vou desenvolver esse ponto que a Nereide trouxe. A obra de Monteiro Lobato ela é uma das mais consagradas da literatura infantil, né? Mas ela vem enfrentando um movimento de releitura à luz das concepções ideológicas do século XXI, né? Em 2010, um parecer do Conselho Nacional de Educação identificou conteúdos que poderiam ser considerados racistas na produção do escritor. E os especialistas têm se dividido entre aqueles que condenam e os que saem na sua defesa, né? Em 2010, um parecer do CNE considerou que a obra Caçadas de Pedrinho tinha conteúdo racista. Como exemplos de trechos que remeteriam à discriminação, estaria uma das menções do autor à personagem Tia Anastácia. E uma das frases do livro diz: Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão. E isso rendeu uma grande polêmica. Aí eu queria saber de vocês o que vocês tiraram do livro, o que vocês atualizaram do livro, exatamente tocar no detalhe. O que foi que vocês adaptaram? Vai lá, Cléo, conta aí para a gente. Então, primeiro, essa ação judicial de 2010
chegou no Supremo, não sei quantas vezes, como funciona no Brasil, mas chegou no Supremo e a decisão final Foi o ano passado com o ministro Fux. Então, basicamente, é assim, eles falam e desfalam, eles não afirmam, não dão razão, então o processo judicial, tipo assim, foi vencido pelos herdeiros. A obra tem que ser, como é que diz? Mediada. Recomenda que a obra seja mediada. Exato. Então, nem concorda, nem discorda, né? Mas fez um dano danado na imagem de Monteiro Lobato, a acusação e o processo. Honestamente, nós que moramos aqui nos Estados Unidos, ou nós que moramos aqui, temos acompanhado toda a evolução da questão racial aqui. Para mim, o momento divisor de águas foi o George Floyd, o assassinato do George Floyd, e daí caiu o menininho da janela lá no Brasil, lá no, acho, no Nordeste. Na mesma semana. Pois é, aí eu não tive mais... Em Recife. Pois é, Recife, eu não tive mais dúvidas. Porque eu tinha muito medo de mexer na obra, porque Monteiro Lobato é um ícone da literatura nacional. Mexer em ícone, Balzac, mexer no Cristo Redentor, entendeu? É um ícone emocional tão profundo que é ótimo, né? Pensar que meu bisavô é amado por tanta gente, influenciou tantas gerações. É uma maravilha. Mas, porém, chegou a Emília no pedaço e disse, não dá mais. Né, Nereide? Não dá mais. E eu tinha muito receio. Horas de discussão. Então, a gente, basicamente, e olha que é simples, né, Nereide? Todas as menções que Monteiro Lobato fazia, que na época eram normais, o fato de ele ter uma personagem negra já era, meu Deus, já era assim, mostra o não racismo dele, tá? Porque não tinham personagens negros de importância em história. Mas ele chama de a negra, né? Ele faz referências aos lábios, aos beiços da tia Anastácia, sistematicamente. Sistematicamente, a gente deu nome para tia Anastácia. Em vez da negra deu risada, tia Anastácia deu risada. Entendeu? Foi assim, simplesmente isso. Mais nada, né, Nereide? Isso. Uma das questões que nós tratamos e de importante nesse contexto é o empoderamento da tia Anastácia, né? Então, ela não vai ser mais uma simples cozinheira. Nós discutimos bastante sobre isso. Você pode notar na ilustração um novo olhar para a tia Anastácia, né? A tia Anastácia não usa mais avental, quem está usando avental é a dona Benta, né? E ela está com a sua indumentária de raiz, né? Das suas raízes africanas, assumindo a africanidade do personagem. E o que é maravilhoso é que foi o nosso ilustrador do Recife que fez. Sim, ele que criou, né? Mas você mesmo solicitou isso a ele, né, Cléo? Você tem uma visão bem clara do que eu queria. Do que você queria e como que é a construção dessa personagem. E assim as expressões são colocadas em notas para mostrar exatamente por que foram retiradas ou instituídas, para que o leitor, para que a criança entenda esse processo, entendeu? Esse é o nosso objetivo, a criança, o leitor, o pai, o educador, que ele perceba a importância dessa discussão. Entendeu? Exatamente. Então, nós não queremos descaracterizar a obra, transformar, porque era muito fácil. A obra está em domínio público, ela pode ser modificada como quiser agora, nesse momento. Quando eu escrevi sobre Lobato, eu não podia, a família do Lobato era muito rígida. Eu devia... Meu pai era uma fera. Agora nós podemos acrescentar, agregar essas informações e enriquecer a obra dele. Trazendo... Mas vocês tiraram as expressões. Tiramos as expressões que consideramos racistas. Tá.
E isso vocês acham que isso pode ser feito sem detrimento da obra original do autor? Mas é claro. Em vez de... Qual é a diferença? A tia Anastácia é uma personagem amada, querida e respeitada no livro e pelo autor e por todo mundo. Na hora que você troca a palavra assim, a negra fez qualquer coisa, por tia Anastácia fez qualquer coisa, você não descaracterizou, você não fez nada, a não ser você deu esse... É assim, eu não sei nem explicar, mas eu tirei o adjetivo e coloquei um nome, pronome da pessoa, certo? Uhum. Subiu que nem uma macaca. O que ele está querendo dizer? Subiu agilmente. A Narizinho também sobe que nem uma macaca na árvore. Ela sobe agilmente, com agilidade. Honestamente, e são coisas que, curiosamente, a Nereide fala muito de começar essa discussão com os pais e educadores, que eu acho muito legal. Mas o resultado foi uma discussão entre os adultos, hoje em dia, lá no Brasil, a discussão que está rolando é sobre o preconceito estrutural brasileiro. Por que tem gente tão com raiva de ter que a bisneta de Monteiro Lobato, né, fez isso? Eu acho que é o mínimo que se pode fazer para avançar a discussão de preconceito estrutural, racismo estrutural no país. Certo, certo. Nereide, você como estudiosa e autora de um livro sobre Monteiro Lobato, né, que foi adotado, segundo o que você me disse, em várias escolas, conte para a gente, com você, seu ponto de vista de pedagoga e escritora, qual a importância de Monteiro Lobato para a literatura brasileira? Realmente é como você colocou no início, né? Ele foi pioneiro no sentido de trazer uma literatura infantil, né, própria, com as suas características da cultura brasileira, com o folclore, com expressões populares. Ele trouxe o universo brasileiro para a criança normal, né? A criança que viveu o século XX todo lendo e assistindo o Sítio do Pica-Pau na televisão, na primeira versão na TV Tupi, com a Tatiana Belink, que era adaptadora. Depois veio na Globo, acho que 2 ou 3 versões. Quer dizer, é uma obra encantadora. Os personagens são encantadores. No caso da Emília, no caso do universo todo, né, que você leva. E ele inovou no sentido de publicar literatura infantil, de ter a editora, de ser a primeira editora brasileira que abriu portas, né, para um mercado editorial importante, mas principalmente para as crianças, para a fantasia, para conhecer personagens, conhecer expressões, e como você mesmo disse, ele utilizava a literatura para contar histórias e ensinar, né? Você pode ver no Poço do Visconde como ele coloca a questão do problema do petróleo ali no livro do Poço do Visconde. A Chave do Tamanho, você tem uma visão totalmente diferente, que faz a criança ter uma lógica diferente, um ponto de vista diferente da Chave do Tamanho, de você imaginar que você é pequenininho. Isso antes dos filmes e desenhos, né? Então, ele levava a criança a uma fantasia, a um mundo fantástico. E isso não pode ser perdido por conta de algumas expressões que realmente marcaram, que a gente reconhece, eu pessoalmente reconheço, mas eu, como pedagoga, também quero que Lobato chegue às pessoas, à obra dele, a Emília, a Narizinho, e Dona Benta, e uma tia Anastácia poderosa, mostrando toda a sua cultura, todo o seu modo de ser, de carinho que ela tinha, né, pelo universo. Tal. Uma coisa interessante também que Lobato inovou foi a utilização
de personagens estrangeiros, né? Então, você tem ali os contos de fadas, ele fala da Baratinha, fala do Peter Pan, do menino do Pequeno Polegar, que não pertenciam ao universo brasileiro, e ele leva para a criança novamente essas expressões, que hoje é muito atual. Você tem esse intercâmbio muito claro, né, por causa de tudo que a gente vive atualmente. Mas em 1940, 1930, era uma novidade. Você falar do Tom Mix, do Gato Félix, dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo. Quer dizer, você trazia uma valorização da cultura brasileira. Uma pena que realmente ele extrapolou em algumas expressões. Eu concordo e é lamentável. Mas estamos aqui trabalhando para que essa obra se mantenha e que essa discussão enriqueça mais ainda a compreensão do mundo atual, do que nós queremos, de não ter diferenças, de acabar com barreiras, com fronteiras, e que estamos todos juntos, né? Todos, somos todos iguais. Isso. Exatamente, uma sociedade mais equilibrada, equitativa. Equitativa é português ou inglês, não sei, mas uma sociedade que seja mais justa, né? E que Lobato seja lida pelos próximos 80, 100 anos. Essa é a minha intenção, é para frente. Porque eu organizei um tal evento aí, 100 anos de Narizinho, né? A gente teve uma mesa educacional que examinou exatamente essa questão de por que as obras de Lobato são boas e por que merecem ser lidas até hoje. E essa questão então, o livro é uma fantasia, é uma história, mas ele cria um universo do sítio que é tão real que você criança, né, do ponto de vista da criança, passa a morar dentro, e daí, dentro dessa realidade, ele traz mais fantasia. São níveis de fantasia dentro do livro. Isso cria, assim, do ponto de vista de desenvolvimento da imaginação, do imaginário emocional, é muito importante. Marisa Lajolo, Eliana Nunes, Débora Quintal. Como é que é? Débora Quintal, você ia falar? A Débora Quintal, não estava lá, Débora, mas que participaram do evento, tinha a Catinari, Antonella Catinari, que é professora, pedagoga, contando das experiências, como ela lê Lobato e como ela traz Lobato para as crianças, que eles foram caçar saci, Nereide? Foram caçar saci no pátio da escola, que não era cimentado ainda, e tinha uma mangueira, uma grande árvore. E as crianças fizeram poeira e seguiram à risca as instruções do Pedrinho de como caçar um saci. Sabe, trazer todo esse folclore brasileiro, traz de um jeito que passa a fazer parte, né? Traz a cultura brasileira, todo o folclore, e abre a cabeça para o exterior com esses personagens, né? Porque Lobato era com a cabeça muito aberta, então abre a cabeça. Tom Mix, esses personagens que a gente nunca... Aladdin, meu Deus do céu, Alice País das Maravilhas, ele abre a cabeça da criança para que o mundo é muito maior. É muito interessante. Inclusive, quando eu lia, eu era uma leitura assim, eu era uma leitora fanática de Monteiro Lobato. Acho que li tudo, pelo menos 2 vezes cada livro. Eu sentia uma coisa muito interessante, eu sentia as crianças empoderadas na obra de Monteiro Lobato, porque a Dona Benta Anastácia, todas elas ouviam as crianças e muitas vezes seguiam, né? Porque quando iam fazer as aventuras, elas iam junto também e elas seguiam as ideias das crianças. Eu achava aquilo fantástico. Eu falei assim, como é que esses adultos seguem as crianças? Que crianças maravilhosas! Eu quero ser como a Narizinho e o Pedrinho. É um exemplo muito legal de como a literatura influi na vida de uma pessoa, né? Uhum. Posso fazer só um comentário, Nereide e Adriana? Sabe que, do ponto de vista de bisneta, minha mãe neta, conviveu com Monteiro Lobato até os 18 anos, 48, quando ele faleceu.
Então, minha mãe tem muitas histórias de família. Então, essa separação de Monteiro Lobato Pessoa, é assim, eu posso dizer do ponto de vista de quem do ponto de vista através da minha mãe, de quem conheceu, que Monteiro Lobato Pessoa não era racista. Então, toda essa confusão é assim, Monteiro Lobato não era racista, ponto final. Né? Agora, nas obras aparecem essas frases que em 1920 era normal, não era nada de especial e que hoje são. Então, é uma distinção entre a obra e a pessoa, que para mim é muito importante, né? Porque é meu bisavô que está sendo acusado. Então, eu fui perguntar para a mamãe: mamãe, me conta a história, me diz como é que era. Então, eu queria fazer esse comentário. E aí eu pego esse gancho e peço a você, porque já que você é uma convidada especialíssima, porque você é bisneta do Monteiro Lobato, quem sabe você conta umas histórias de família sobre Monteiro Lobato? Compartilha com a gente umas histórias favoritas suas. Então, é tudo de mamãe e de vovó, né? Mas mamãe e vovó contava, mamãe conta. Uma delas é que todo dia às 4h, qualquer casa que ele morava, em geral, tinha sótão em cima, né? E ele tinha sempre um escritório no sótão, né? Então, ele puxava assim, desce aquela escadinha, né? Puxa a cordinha, desce a portinha, desce a escada, subia lá em cima, tinha a escrivaninha, e ele ficava lá, porque ele foi à falência 4, 5 vezes. Então, para sobreviver, ele traduzia enlouquecidamente todos os livros, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, Hans Staden, que o povo de 60, 70 anos atrás leu, tudo traduzido, os livros internacionais, para o Monteiro Lobato. 4h ele estava lá na máquina de escrever. Teca, 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 teca. E minha mãe, todos moravam perto, né? Minha mãe, 4, 5, 6, 7 anos, era uma peste. E ela queria sempre saber o que Juca, que era o apelido de Lobato em família, era Juca. O que Juca estava fazendo todo dia lá em cima. Teca, teca, ela acordava, porque ela passava muito tempo com Lobato, né? Com Juca e a Bisa. Tec, tec, tec. E Lobato dizia: não, Joyce, não pode subir lá. Não, Joyce. Mas por quê? Por quê? Porque eu tenho um saci, tem uma garrafa lá com saci, você não pode subir lá. Já viu, né? O resultado. Minha mãe era um terror, mas um terror, assim, terror, caía da árvore, um terror. É claro, Juca foi trabalhar lá no centro da cidade, mamãe puxou, devia ter uns 7 anos, puxou a cordinha, subiu, procurou, achou a garrafa, ficou lá morrendo de medo, né? Daí abriu a garrafa e não tinha nada. E não tinha nada e ficou assim, será que ele escapou, né? Daí ela cheirou e era pinga. Pois é, a famosa garrafa do Saci. E minha mãe não entendeu direito, falou, mas será que é isso? Mas pinga? O que é isso? Fechou, foi embora. Outra memória da minha mãe é de dormir entre Lobato, né, Juca e Purezinha. Todo final de semana, passava um tempão lá. E uma das vezes ele contou a história, estava escrevendo Reforma da Natureza, e naquele tempo, até eu peguei esse tempo, era um negócio de tomar leite fresco da vaca. Era muito saudável tomar leite fresco da vaca, né? Na minha época, tinha tinha uma cabra que vinha na aclimação com o sininho tocando e minha avó me arrastava para tomar o leite fresco da cabra. Nojo, eu sempre morri de nojo. Não como leite até hoje. Mas mamãe também morria de nojo, então ela sugeriu colocar a torneirinha na teta da vaca, que foi que Lobato usou no Reforma da Natureza. Gente, que delícia! Usou as histórias da neta. Então, mamãe, graças a Deus, ela tem tudo isso por escrito e a gente fez uma gravação. Eu fiz um roteiro e fizemos uma gravação o dia inteiro. Um dia sai um documentário, que é muito legal, mamãe falando.
Então, houve essa transferência das histórias, dos casos de família para dentro dos livros? Sim, sim e não, né? A mamãe conta as histórias e a gente filmou e vai ser um documentário. Mas Lobato não compartilhava muito as suas ideias. Ele criava, né? E às vezes ele perguntava. Às vezes. Então, esse é um caso. No meu livro Crianças Famosas, eu conto exatamente a infância do Lobato, né? E que ele vivia num sítio, ele tinha o Visconde de Sabugosa, ele se inspirou num professor dele que usava cartola, usava fraque e dava aula de português, era muito exigente, e ele se inspirou para fazer o Visconde de Sabugosa. Então, os ambientes do sítio estavam presentes na infância de Lobato, que ele morava na chácara, no sítio, né, Cléo? E aí... Eu tinha duas, porque ele morava... O Visconde tinha a chácara da cidade e tinha a chácara do Buquira, que mais tarde ele herdou. Então, ele ia nas duas. Então, esse ambiente rural de chácara, mangueira, riacho, realmente existiu na vida dele, e depois ele herdou a fazenda. E teve os filhos dele, os primeiros 3, na fazenda do Buquira. E escreveu os livros naquela época, né? Inclusive, essa fazenda do Buquira virou... Ela, assim, ele vendeu, né? Vendeu a fazenda do Buquira um ano depois que Ruth nasceu, que eu não sei bem que ano é. Mas daí se mudou para São Paulo. E quem comprou, a dona atual, fez um centro cultural. Sim. Então, tem lá, você pode visitar, e é muito legal. Eu nunca fui, mas eu vou, assim que acabar a pandemia. Que maravilha! Nereide, vocês duas, Nereide e Cléo, vocês têm planos de fazer mais livros, de seguir a tradição de Lobato e refazer todos? Sim, nós vamos publicar já o livro 2, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, já está sendo ilustrado. A ideia é publicarmos em abril. Na Semana Monteiro Lobato. Nascimento do Monteiro Lobato, que é 18 de abril, Dia do Livro Infantil, no Brasil. Então, já está no cronograma da Underline Publishing. Esse está. O terceiro também. E o terceiro também. Ah, também? Qual vai ser o terceiro? As próximas 2 histórias, são curtinhas. Então, é o Casamento de Narizinho e o Marquês de Rabicó, para o dia 12 de outubro. Isso. Nossa, que delícia! E todos os 2 vão ser em português e em inglês? Sim. Se Deus quiser, Nereide, né? Sim, claro. A tradutora é a Cléo. Cléo que traduz a obra. Exatamente. Eu que estou fazendo a tradução e, se Deus quiser, também com as ilustrações do fantástico Rafael San. Isso. O Rafael é o ilustrador que você disse que está em Recife, não é isso? Rafael San, do Recife. Certo, certo. Bom, gente, nós estamos chegando aqui, infelizmente, no fim da nossa live de hoje. Acho que dá para ficar falando aqui o resto da noite. Estou adorando essas histórias. Me conta uma coisa, os livros a gente pode comprar na Amazon americana? Sim, e no Brasil, na livraria Boc 2 ou na amazon.com.br também. Ótimo. Então, gente, olha, já podem... Hã? E no site da Underline também tem a livraria virtual no site da Underline, que é possível comprar. E Underline é underline.com? Underlinepublishing.com. Ótimo. Então, gente, vocês estão sabendo, tem livro já para dar de presente de Natal e já dá para esperar para a Páscoa do ano que vem. Verdade. Bom, eu queria agradecer a vocês duas estarem aqui. Eu queria também aproveitar e convidar todo mundo para a nossa última live do ano, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 17, e a nossa convidada vai ser a produtora cultural e a multiprodutora de tudo, Maria do Carmo Fúlfaro. Acho que vocês vão gostar muito. Nós vamos fechar com série.
Ela é ótima. Nós vamos encerrar nossas lives de 2020 com chave de ouro. Então, na próxima quinta-feira, às 18 horas, no Facebook, no mesmo lugar, aqui no Centro Cultural. E eu queria agradecer demais a você, Nereide, para você ter participado, pelo seu trabalho lindo de publicar artistas brasileiros nos Estados Unidos, fantástico, e agradecer essa nossa convidada super especial que nos proporcionou uma ligação direta com Monteiro Lobato. Me senti ligadíssima com ele. Então, quando você contou a história da sua mãe subindo no sótão, eu achei isso massa. Procurar o Saci, achei sensacional. Isso é uma história única que só você poderia contar para a gente. Passo a palavra para vocês fazerem a mensagem final, na despedida final. Eu queria agradecer a oportunidade, adorei estar aqui, adorei nossa conversa, foi maravilhoso. E agradecer a Nereide, porque está sendo um prazer essa aventura, está sendo uma aventura mesmo. Estou me divertindo e a sensação de estou fazendo algo produtivo, algo bom, sabe? É ótimo, né, Nereide? Vamos em frente. Exatamente. Eu acho que é um desafio que nós estamos enfrentando juntas, mas está muito prazeroso, muito gostoso de fazer, e a gente vai em frente, sim. E para atender também a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, que a gente tem todo esse carinho especial por vocês. Exatamente. Quando me pediram o livro, eu queria tanto traduzir para o inglês, lembra, Nereide? Daí a comunidade brasileira, eu quero em português, eu não quero em inglês. Eu falei, e aí vai. Então, a gente faz de coração. Obrigada, Adriana. Deu um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. E até a próxima, porque eu acho que vai ter a próxima, quando vocês lançarem o novo livro, não é? Maravilha. Boas festas para vocês e um fim de ano cheio de saúde e alegria para vocês. Para você também. Para você também. Muito obrigada. Beijo, Nereide. Beijo, Adriana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada por terem assistido, gente.